sou o Vitor Camejo, esse aqui é o Jornal de Casa. O jornal que demorou para voltar por muito tempo. Muita coisa mudou. Mas antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu joinha e principalmente espalha pra galera, divulga o nosso jornalzinho, porque vocês viram a diferença de alcance que deu dos stand-up que eu lancei no início do ano pro jornal, hein? O YouTube não entrega nosso jornal, depende de vocês. Senão eu vou ter que ficar fazendo piada de cu pras pessoas no palco. É uma ameaça isso. E vocês sabem que aqui no nosso canal a gente depende exclusivamente da nossa audiência, ou seja, vocês, tá? Então, assim sendo, eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que ajudem o nosso jornal a se manter de pé, graças à nossa contribuição do Apoia-se aqui embaixo. Voltamos. Vocês que cancelaram o Apoia-se, pode voltar já também. Porque nesse momento, nós somos a empresa que mais precisa de ajuda do Brasil, depois das lojas americanas. Se você pensava que agora sim o Bolsonaro as coisas iam ficar tranquilas, você se enganou, meu amigo. Agora o bagulho vai ficar louco de verdade, a mentirada vai cair matando, a máquina de fake news está a todo vapor. Então é muito importante que você ajude a gente a lutar nessa guerra contra a bullshit. Se liga também na nossa agenda de show em Canoas, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Depois vai ter Floripa, Blumenau, Jaraguá. E abril vai ter a nossa Nordeste Tour. Recife, João Pessoa. Depois vou para Brasília, Rio de Janeiro. Tudo isso tá na descrição dos vídeos aqui embaixo. Vamos lá, eu sei que tá tudo uma loucura. Eu sei que vocês não se aguentam, vocês querem show, vocês querem jornal de casa. E a fila pros ingressos vai ser tipo a fila do RBD no Rio de Janeiro. Que é só em novembro. Mas o quebra-quebra, o dedo no cu e gritaria foram a tônica das vendas do RBD no Brasil, recheado de muita polêmica. Um monte de cambista na frente, um monte de idoso que você sabe que está acompanhado com quem é jovem, com neto, entendeu? Que você sabe que, gente, idoso de 70, 80 anos não é fã do RBD, desculpa. Alto lá, minha jovem, alto lá, pois eu sou um idoso e sou bastante fã do RBD, certo? Porque, para começo de conversa, idoso de verdade no Brasil não perde a oportunidade de cantar um hino. E até poucos dias atrás, além de pandemia, a ascensão do neonazismo e do churrasco 021, que na verdade é uma coisa muito boa, a gente ficou achando que ia ter que lidar com mais um problema, os OVNIs. Já chegou o disco voador! Mal as notícias saíram, já tinha muita gente com medo. Ah, os alienígenas vão invadir a Terra, escravizar os humanos. Galera, relaxa. Eles são alienígenas, não britânicos. No dia 4 de fevereiro de 2022, um caça dos Estados Unidos derrubou o primeiro OVNI na costa dos estados da Carolina do Norte e do Sul, que por si só foi o suficiente para causar um grande alvoroço na comunidade científica. Além de tudo isso, ainda tiveram mais 3 aparições. Dia 10 de fevereiro, em Sidewinder, na costa norte do Alasca, dia 11 em Yukon, no noroeste do Canadá, e dia 12 acima do lago Huron. E eu tô falando isso porque, infelizmente, nosso filme de ficção científica tá mais para uma guerra fria que vai estourar a boca do balão. Isso porque, depois de apurados os fatos, descobriram que o primeiro OVNI que foi destruído dia 4, na verdade, era um suposto balão espião chinês. E é tudo que a gente precisava, né? Saber que as duas maiores potências nucleares da Terra são imaturas o bastante para quase explodir o planeta inteiro por causa de uma briga que começa com "Ele pegou meu balão! Devolve meu balão!" Então é isso, basicamente só é uma nova Guerra Fria, sem alienígenas. O Pentágono disse que não existem evidências de que esses OVNIs seriam aliens chegando no planeta. Ufa, né? Como não acreditar? Na verdade, afinal de contas, o Pentágono jamais mentiria pro resto do mundo. O que a gente sabe é que todos os OVNIs foram abatidos pelos americanos, o que já é uma evolução. É a primeira vez que um agente americano aborda e enche de bala um alvo suspeito, mesmo com ele sendo branco. No Brasil, infelizmente, isso não seria possível por falta de recursos das Forças Armadas e porque a única medida de segurança contra a espionagem que a gente tem aqui no Brasil é colocar adesivo de caderno na webcam e instalar antivírus craqueado. É a única coisa que a gente... A BIM trabalha assim. É capaz dos patriotas acharem que disco voador veio porque eles chamaram, inclusive. E aqui no Brasil, a família que o país mais odeia está em festa. Palmas para Jesus, galera! Carluxo vai ser papai, sim! Uma mulher brasileira se submeteu a essa situação. Mulher se ama. A gente ainda não sabe muito sobre o caso, mas se a criança puxar a cabeça do pai, eu temo pela saúde dessa mãe. Está na hora de nós falarmos sobre isso.
É uma situação grave, gente. Se a criança puxar o tamanho da cabeça do pai, perigos americanos abaterem pensando que é um balão chinês. Meu irmão, essa porra da criança vai nascer, vai aparecer o Pairulito, do Apenas um Show. Vocês estão ligados no Pairulito? Estão dizendo que, na verdade, quem engravidou a secretária pode ter sido, inclusive, Jair Bolsonaro, e não Carluxo. Carluxo teria assumido a paternidade para não dar merda. Essa galera é tão a favor da família que eles não se importam nem de trocar os parentescos, contanto que todo mundo continue sendo família. Essa história, obviamente, é apenas um boato, mas olha, a única coisa que eu sei é que é uma grande pena o caso de família ter acabado justo no ano que essa fofoca boa vem pra cima. Ou então o Carluxo é realmente o pai e o Bolsonaro pediu pra espalhar essa fofoca aí, que pode ter sido ele, pra pelo menos pararem de chamar ele de broxa. A mãe é aparentemente uma das secretárias do Paulo Guedes. A criança nasceu nos Estados Unidos e não é brasileira. Graças a Deus. Todo mundo ganhou. A criança, a gente. Tu és tremendo Deus. Maranata. Ora vem. Ele só deu o azar à criança que, infelizmente, ou é pai e o irmão, ou o pai e o avô nessa foto aqui. Tadinho, né, porra? Não sei se a criança vai ser fã da Lady Gaga, mas pelo pai e o avô aqui, com certeza vai ser um Little Monster, né? Nas últimas semanas, o mundo também parou para ver a Rihanna. Nossa diva voltou para os palcos depois de 7 anos. 7 anos de longo deserto de espera. Todos os fãs esperavam o anúncio de um novo álbum e só ganharam o anúncio de um novo filho. A Rihanna agora está no 3º lugar como chá revelação mais megalomaníaco da história, perdendo apenas para o Fred do Desimpedidos no Maracanã. E o do Fred Nicásio ao revelar que a Marília tem sangue de Maria Bonita. Você estava nervosa, fica calma. Mantenha a calma. Você tem sangue de Maria Bonita. O chá revelação da Rihanna custou 10 milhões de reais, o mesmo valor que a gente deveria pagar para ter a honra de ver essa mulher cantando. Ainda teve a polêmica envolvendo o DJ brasileiro que fez o remix da parte com o funk, mas tudo já foi esclarecido e o Naldo já declarou que, como pai do filho da Rihanna, ele libera a gravação. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber. Fuck me, fuck me, fuck me. O ano já tá começando, mas a internet já parou em torno de alguns grandes memes, algumas grandes situações esse ano, e um deles foi o vídeo desse grande idiota aqui. Cara, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu gosto, tipo, de mulher loira. Eu gosto de mulher, tipo, tá... Exercício pros caras, velho, pra parar de ser bonzinho. Começa a falar o que você pensa, começa a falar o que você acha. Esse é o novo homem independente da internet, tá entendendo? É o cara autossuficiente, meu. O cara que não precisa de mulher nenhuma, tá ligado? Porque a gente se basta. Esse homem, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de nenhuma mulher. Exceto quando a gente escuta ele chamando: Mãe! Acabei! Esse cara, senhoras e senhores, faz parte de uma subcultura que está tomando conta da internet, principalmente no TikTok, a dos homens sigma. É uma tribo que faz parte do universo chamado de masculinista da internet, junto com outros movimentos como Red Pill, MGTOW, Incel, são a nova cara do machismo, da misoginia e com estreitos laços com a extrema-direita no mundo. Muita gente já andou vendo a molecada na internet usando esses dois emojis aqui, a taça de vinho e o Moai, a estátua da Ilha de Páscoa, que eles chamam de cara de pedra, porque normalmente eles são muito ignorantes pra caralho e não faz nem ideia que o nome dessa estátua é Moai. Então já começa a ser burro daí, tá? E todos esses movimentos são baseados em fraudes científicas, preconceito e, em maior ou menor grau, pensamento neonazista. E não, eu não estou exagerando. Olha a ideia de homem sigma, por exemplo. A ideia tem origem nos conceitos de macho alfa, beta, gama, etc., que foi primeiramente observado entre animais e depois transposto para seres humanos. A teoria diz que existem homens que são macho alfa, um líder que comanda os beta, os gama, etc., parece variante de Covid e é tão tóxico quanto também. Teoricamente, os alfas são muito foda, líderes fortes, mas na verdade basta ele surtar com um comentáriozinho besta de internet que a gente vê a verdadeira face desse grande machão. Você tá na minha live, com a minha mina, eu ensinando sedução, velho. E você me chama de betas, irmão. Você compreende o quão perdido você está, velho? Você tá comentando num chat, irmão, que eu sou corno, que eu sou blue pill. Já o sigma é o macho que está fora de toda a hierarquia. Ele não se importa com nada. Não ouve ninguém. Não obedece ninguém além de si mesmo. É o cara que posta a foto do Thomas Shelby, falando que ele é frio e calculista, mas tu vai ver, ele só é caixa do Banco do Brasil. É o Gerson, de Araraquara. Mas será que essa teoria existe mesmo? A gente ouve falar disso toda hora, né? Para responder, é com muitíssimo prazer
que eu recebo aqui no Jornal de Casa, diretamente da Unifesp. Ele que é psicólogo, pós-doutor especialista em processamento de sinais biológicos, meu grande amigo do podcast Naruhodô, Altair de Souza. Finalmente uma pessoa realmente inteligente aqui no Jornal de Casa. E eu cheguei e perguntei para ele: Altair, o conceito de macho alfa na espécie humana, para começo de conversa, ele existe de verdade? Vamos ver o que ele mandou pra gente aqui. Olá, Caminjo. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, aqui é o Altair de Souza. É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra fazer parte do Jornal de Casa pela primeira vez, né? Então, fico muito feliz. Primeira vez a gente fica empolgado mesmo. Depois lá por 100 a gente já... Obrigado. A resposta é bem clara, não. Mas tem uma coisa que talvez vocês não saibam. Isso não existe nem em outras espécies. Viu aí, galera? Não tem. Eu podia ter parado aqui o vídeo já. Acabou a discussão, né? Próxima vez que você vê um safado aí, coach, dizendo que existe, é mentira. Esse ser humano é safado. Pode bloquear, meu irmão, pode bloquear que é mentiroso, tá? Vocês estão vendo aí, desculpa que o vídeo do Altair também tá um pouco fora de sincronia, tá meio estranho, é porque ele é do podcast. A galera do podcast, mas tu vê que o áudio tá incrível. Aqui vale a pena contar um caso sobre de onde essa história de alfa, beta, né, no mundo animal surgiu. Essa ideia do estudo de hierarquia social é muito antiga, é um tema muito próprio da biologia, do estudo do comportamento animal e da etologia. Etologia é a área que estuda o comportamento animal, né, no ambiente natural. Eu já sou a favor, inclusive, de criar o programa Globo Etologia, pra gente estudar o comportamento dos animais que fica na internet falando merda desse jeito. Na década de 40 do século passado, começou-se a estudar cachorros e lobos, né? E aí teve um pesquisador que escreveu um trabalho mostrando que existia uma certa hierarquia linear entre lobos. Essa é a novela de lobos, Laços de Família. Eles estabeleceram uma estratégia comportamental baseada em dominância, né? E aí o que seria dominância? A dominância é uma estratégia comportamental baseada em acesso preferencial a algum recurso, seja ele comida, seja acesso a fêmeas ou machos, enfim, para reprodução, baseado em alguma capacidade coercitiva. Você viu, só que amor, nunca vi lobo assim. Sendo essa capacidade coercitiva violência ou coação ou algo do tipo. Esse pesquisador, nos anos 40, observando esses 10 lobos, ele viu que estabeleceu-se uma hierarquia linear, em que se tinha o lobo mais agressivo, né, ou mais dominante, ele seria o alfa, ele tinha acesso inicial à comida e às fêmeas e tal, e posteriormente você tinha os machos beta e depois os ômega. Ou seja, o lobo que conseguia mais comida e mais recursos era o lobo velho, cheio de prestígio, mestre da articulação política. Era o Luiz Inácio Lobo da Silva. Nunca vi lobo assim. Então esse trabalho foi publicado nos anos 40, e aí isso foi quando surgiu o meme, né? Surgiu esse meme de indivíduos dentro de uma hierarquia linear, né? Os indivíduos alfa, beta e por aí vai até o ômega, tá? A partir dos anos 80, com observações mais sistemáticas, e aí notou-se que o comportamento desses lobos dentro de uma hierarquia era completamente diferente dos experimentos controlados dos anos 40. Porque o fato dos organismos dos lobos, no caso, serem aparentados e, mais do que isso, serem conhecidos uns dos outros, fazia diferença. E aí notou-se que aquele experimento dos anos 40, na verdade, era viesado. Não é o comportamento naturalístico. Na verdade, o que estava sendo emulado naquele experimento de 1940 era o comportamento que a gente vê em prisões. Que? Mano, a gente tá baseando a nossa sociedade inteira nessa porra, nessa ideia, que é uma grande prisão. Então, a gente tá resumindo. Olha que burrice. Olha, vejam o poder que a burrice tem. Poder de se disseminar, poder de crescer, poder de pautar. Olha quanto jumento falou esse negócio de macho alfa durante todos esses anos para justificar qualquer coisa que existe, minha gente. Todos os coaches sabem disso. É tudo mentira. Tudo balela. A partir dos anos 80 se observou que, na verdade, não existe essa relação hierárquica linear, né? As decisões, entre aspas, né, consensuais do grupo sobre os indivíduos que teriam mais acesso à comida, a estratégias de reprodução, não necessariamente eram os mesmos,
E aí se identificou que, na verdade, as estratégias entre os organismos aparentados eram menos baseados em dominância, né? E eram mais baseadas em prestígio. Prestígio é mais ligado à ideia de persuasão, né? A estratégia persuasiva de um lobo em relação a outro não era necessariamente por briga, né? Era muito mais por senioridade, né? Um indivíduo um pouco mais velho, do que necessariamente a agressividade. A agressividade, em geral, era o último recurso. Na verdade, se mostra que no ambiente naturalístico, essa relação de alfa, beta, enfim, ômega, não existe, né? Na verdade, é muito mais baseada em estratégias ligadas à persuasão, né? A estratégias muito menos de dominação e mais ligados à persuasão. E, na verdade, mostra que essa coisa de macho alfa, beta e tal não existe nem no mundo animal. Então, agradeço muito a atenção de vocês até agora e agradeço muito mais ao Camejo pela oportunidade. E precisando, estamos aí. Até mais. Olha aí. Gostou? É tudo mentira, minha gente. É tudo papo furado. Não acredita nisso, porque isso está refutado. Tá com o namorado aí, teu namorado é homem sigma? Conversa com ele, dá uma chance ou termine este relacionamento. Porque seu namorado, minha filha, é burro. E além de tudo isso que o Altair falou, tem outra questão. O termo homem sigma foi cunhado pela primeira vez, sabe por quem? Na internet ele surgiu em 2010, através desse cara aqui, ó. O Theodore Robert Beale, conhecido como Vox Day, literalmente um supremacista branco, neonazista, tão misógino que já inclusive declarou que os direitos das mulheres ao voto é, abre aspas, um completo desastre para a civilização ocidental e existem dúvidas que nossa sociedade sobreviva a esse erro por muito tempo. Fecha aspas. Ou seja, a mera ideia de homem sigma é literalmente a disseminação da ideia de um supremacista branco misógino neonazista. É o cara que platinou o jogo de ser a escória da humanidade. Ah, mesmo, agora quer dizer que só porque eu usei os emojis de meme no Instagram eu sou neonazista agora? Não, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, estou te mostrando as raízes dessa ideia. O que está por trás dela. Se você posta essas paradas, eu posso desconfiar que você apoia elas. Não tenho certeza. Certeza mesmo é só que você é burro. O movimento Incel e o Red Pill também bebem dessa mesma fonte centrada na misoginia e no pensamento de extrema-direita. Para eles, a percepção de mundo está distorcida ao ponto de achar que as mulheres estão em vantagem no mundo, em absolutamente qualquer aspecto. E o homem, na verdade, é subjugado, é perseguido, coitadinho, bababá, Acho que eu trago alguma coisa no livro também sobre isso aí, sobre tipo, o cara ser autêntico porque fica mais original também e o cara fica mais masculino, velho. Esse foda-se ligado pro cara é mega importante. Para os incel, inclusive, tudo isso é determinado geneticamente, ou seja, eles são involuntários no celibato, daí o nome incel, porque eles simplesmente perderam no jogo genético. E nunca, jamais vão ser atraentes para qualquer mulher que seja. Seja por se julgarem feios ou desinteressantes, etc. Nunca vai acontecer. Bom, quem é que acreditava que existia um tipo ideal de homem, determinado biologicamente, um ideal de perfeição, que quem não possuísse determinadas características genéticas nem sequer deveria procriar para que não atrapalhasse a evolução da raça humana? Vou dar uma dica, hein? Pro Monarca e pro MBL, o partido dele devia ser legalizado, hein? Quem será, hein? Só sei que os caras vêm com esse papo. Ah, é impossível um feio se envolver com uma mulher ou ser pai. Meu amigo, o Carlos Bolsonaro vai ser pai, meu parceiro. E aí? Como é que você explica isso aí? Você quer boa genética, né? Eu sei que isso tudo é um absurdo, tá? Mas como que essas ideias absolutamente dementes conseguem tanta gente que acredite nelas? Para falar um pouco disso, nós temos mais um especialista. Olha só quanta gente boa aqui hoje. Caio Neves. Ele é neurocientista, graduado pela Universidade do Colorado, professor da Unifil de Londrina e pesquisador sobre a atenção plena e os efeitos das redes sociais na nossa cuca. Caio, como essas ideias atingem a cabeça da molecada na internet? Como é possível que eles acreditem mesmo nessa mentirada toda? Primeiro de tudo, saúde. Cara, sempre quis dizer isso. Camejo, para responder essa sua pergunta, a gente precisa entender um pouco como funcionam os algoritmos das redes sociais e como funciona a nossa cabeça. Os algoritmos, eles parecem essas entidades mágicas que controlam a internet, mas eles são uma formulinha matemática que as empresas sempre estão ajustando, sempre com o mesmo objetivo. As empresas querem que você passe mais tempo no aplicativo delas. Então elas ficam tentando achar brecha no que você consome, e aquilo que você mostrar brecha, eles começam a te bombardear com mais daquele conteúdo. Uma dessas brechas
que as redes conseguem achar, geralmente é a nossa via das nossas inseguranças. Então, assim, no mundo a gente tem pessoas que estão muito inseguras, deslocadas, sem senso de controle. E isso é extremamente angustiante para a nossa cabeça. Hoje a gente sabe que essas pessoas que estão sem senso de controle, elas estão mais pronadas, elas estão mais tendencionadas a acreditar em teoria da conspiração, em fake news, em pseudociências. Porque essas ferramentas vão dar respostas simplistas para fenômenos complexos, que dão angústia para essa pessoa. E, invariavelmente, nas redes, essas pessoas vão encontrar teorias da conspiração que vão bater diretamente nas inseguranças delas. E vão começar a confirmar os vieses delas, as crenças, e vão começar a dar um senso de resposta para o mundo, dela entender como é que o mundo funciona, mesmo que seja da forma mais distorcida possível. Ao essa pessoa interagir com aquilo, as redes darem cada vez mais daquele conteúdo para aquilo, ela começa a consumir mais, conversar mais, interagir mais com pessoas que acreditam naquilo também. E isso acaba suprindo uma outra necessidade que as pessoas têm, principalmente as que estão inseguras e deslocadas, que é um senso de comunidade. Essa fórmula faz a gente entender a ascensão da extrema-direita, da supremacia branca e dos red pills, que são os que a gente está se propondo a estudar hoje. Então, por uma série de fatores biopsicossociais, a gente tem uma geração de meninos que está completamente frustrada, perdida, desiludida, sem respostas. E dentro das redes, eles encontram essas comunidades que acolhem eles e falam assim, não, cara, não é você que tem problema de habilidade social. Você tá certo. O mundo que tá errado. E lá fora tem um complô das mulheres para pegar os homens de verdade, que nem você. Porque o homem de verdade, ele não interage com as pessoas, ele não tem boas relações sociais, ele não precisa de ninguém. Dentro das teorias cognitivas, a gente vai chamar esse padrão de hipercompensação. Diante daquilo que me deixa inseguro, eu tento ter raiva, lutar contra, eu me sentir superior àquilo. E isso está gerando uma geração de meninos com comportamentos sociais completamente disfuncionais, que está afetando diretamente a sociedade. E esse foi o nosso Jornal de Casa, galera. Se você curtiu, por favor, considere se tornar um apoiador do nosso Jornal de Casa. Você está vendo quanto está dando trabalho de fazer agora. A ideia é eu aprofundar mais os conteúdos esse ano, então esses jornais vão ser um pouquinho mais espaçados agora e a gente tem mais conteúdo diferente. Eu quero voltar com o stand-up aqui, quero criar outros conteúdos de outras ideias que eu tenho. Vocês viram a diferença de entrega que deu do stand-up pro Jornal de Casa, do tipo, a entrega do YouTube com o jornal é bem safada, viu? Não quero dizer por que eu acho, né? Mas vamos ver. Então vou ter que ser meio malandro aqui, vou ter que diversificar o conteúdo. Então vou tirar outros projetos do papel também, tem ideia de livro, tem ideia de coisa de música que eu queria fazer aqui já faz tempo. E eu preciso de vocês aqui, vocês financiam tudo que a gente produz. Ano passado vocês financiaram 2 especiais, então eu nem tive lucro com o Apoia-se, por exemplo. É tudo para pagar os produtos que eu crio aqui dentro do Jornal de Casa. Minhas agendas são todas só dos views. As produções são financiadas todas de forma independente. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais um ano. Vai ser um ano muito longo, de muita criação, de muita coisa boa. Muito obrigado pela paciência de terem esperado a volta do Jornal de Casa. Obrigado por tudo. Até o próximo. Fiquem seguros. Tchau.